Hoje a palavra de Deus nos diz, filhos e filhas, que nós precisamos pedir ao Senhor, como alguém que incomoda Deus no seu coração. Não dá uma sensação de que quando você escuta Lucas falando, bate, pede, parece que você vai ser um incômodo para Deus? Não tem essa sensação em nós? Mas hoje eu queria te ensinar uma coisa, e que você guarde para a tua vida, dentro da tua mente e no teu coração, dentro das gavetas que você separa dentro do seu cérebro, dentro da sua mente você divide as coisas. Você hoje toma a oração pela mão e guarda na gaveta do mistério. Pega essa oração, a sua vida de oração, e guarda nessa gaveta do mistério. Por que o padre está dizendo isso? Porque a oração é um mistério. Ontem mesmo, você encontrou alguém que dizia assim: eu rezei pelo meu filho, agora hoje ele está convertido, 2 dias depois. Você encontrou alguém que diz assim: olha, eu fui lá na TV evangelizar. Como você escuta os testemunhos e você vê alguém dizendo assim: eu estava com câncer e eu fui lá e hoje não estou com mais câncer. Eu estava doente e hoje estou sarado. Mas daqui a pouco você vai ali e você encontra alguém que diz assim: eu já estou como Santa Mônica, há 30 anos rezando e a graça não me veio ainda. Você encontra alguém que você diz assim: por que eu não consigo alcançar essa graça, mas aquela pessoa alcançou essa graça e eu não consigo alcançar aquela graça que eu tanto estou batendo? Por que é que você bate? Por que é que você pede? E por que ainda não aconteceu tão rápido como aconteceu a cura do vizinho ou da vizinha? Por que é isso? O que é que acontece? E é por isso que o padre está pedindo para você pegar a oração e colocar na gaveta do mistério, porque a oração é esse mistério, ela não tem a ver com você. Quando o padre diz que ela é um mistério, ela tem a ver com Deus, e ela não tem a ver com você. Olha, entre Santa Mônica, que foi quem pediu, lembra de Santa Mônica, que pediu a conversão do seu filho por 30 anos, entre Santa Mônica e o acontecimento da conversão de Santo Agostinho, quem está? Deus, a vontade de Deus, e Santo Agostinho abrir o coração para a conversão. Muitas vezes a oração não é sobre você. Muitas vezes a oração que você faz é para a glória de Deus. E é isso que nós precisamos entender de uma vez por todas na oração, que a oração sempre é para a glória de Deus. E Ele está te prometendo na palavra de Deus que Ele não vai te dar nada de ruim. Ele está dizendo: qual é o filho que pede algo para o pai e ele dá uma cobra? Não, ele não vai te dar isso, você pode ter certeza. Mas dentro do mistério de Deus, as coisas estão acontecendo no tempo e na graça de Deus. É quando você tem o coração cheio de Deus, e aí então você pede, você pode pedir. Não tem problema. Muitas pessoas dizem assim: nossa, essa pessoa, ela só pede as coisas para Deus. Só pede, só pede, só pede. Que bênção de Deus. Nós podemos pedir para Deus, e isso está nas Sagradas Escrituras. Jesus é quem nos diz: pede. Você pode pedir, mas você tem que pedir sabendo que tudo que vai acontecer é para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Quer ver só? Eu me lembro de uma situação da minha vida, e aquela situação me converteu demais. Um dia minha mãe me ligou, eu não era nem padre ainda, eu estava no seminário. Minha mãe me ligou e disse assim: filho, você precisa vir para cá, porque aconteceu um acidente com o seu pai, e ele está muito mal. E aí eu conversei com o meu reitor e fui até São José do Rio Preto, onde estava meu pai internado em um hospital. E eu me lembro que eu cheguei de manhãzinha, era umas 5 da manhã. E lá, quando eu cheguei às 5 da manhã, minha mãe disse assim: seu pai já fez 3 cirurgias. E eu não sabia muito bem o que tinha acontecido, mas o meu pai é desses homens da geração passada que não consegue parar 1 minuto, aposenta, mas continua trabalhando. Sabe como é que é isso? Meu pai é desses homens. E então ele foi ajudar uma vizinha, e quando ele lacrou a caixa d'água com um arame, sobrou uma ponta do arame, ele cortou o arame e o arame entrou no olho dele. É isso mesmo, quando a minha mãe me disse, eu também tive a mesma reação que vocês. E meu pai, como é um homem da roça, sabe o que meu pai fez? Ele pegou o arame e tirou. E foi para casa.
E como um bom homem da roça, demorou um tempo para falar para minha mãe. Quando a minha mãe viu a situação, a coisa já estava daquele jeito que você sabe. E aí então, quando socorreram meu pai, quando eu cheguei lá já tinha passado por 3 cirurgias. Quando eu entrei, tinham 3 médicos com meu pai sentado num aparelho grande que coloca nos olhos. E naquele momento, o médico disse assim para mim, me chamou de canto e disse assim para mim assim: olha, eu preciso fazer um procedimento no seu pai. Eu preciso te arrancar um dos olhos dele, porque eu já fiz 3 cirurgias e a infecção não passa. E essa infecção pode passar para o outro olho do seu pai. E se passar, ele vai perder as duas visões. Então nós precisamos arrancar um. E a minha mãe, dessas mulheres que sabe que a oração é um mistério de Deus, e que tu está nas mãos de Deus, minha mãe olha para mim e diz assim para mim assim: eu não quero que faz isso não. E eu disse: mãe, mas nós não temos muita escolha, é melhor que o pai tenha uma visão. E se acontecer dele ficar cego? Eu não sei, filho, mas eu acho que não é para fazer isso. E minha mãe, muito espontânea, ajoelhou dentro daquele consultório, na frente dos médicos, sem ninguém entender nada do que estava acontecendo. E minha mãe fez a seguinte oração, que não sai da minha cabeça até hoje. Minha mãe disse assim: meu pai amado, eu te dei um filho padre, agora o senhor devolve o olho do meu marido. E quando a minha mãe fez aquela oração, eu disse: mãe, a senhora está doida? A senhora está barganhando com Deus, a senhora está trocando com Deus, e olha que teu filho não está valendo tanta coisa assim não. Mas a minha mãe me deu uma resposta, e pega a resposta para a tua vida agora. Minha mãe me disse uma coisa, e naquele dia eu entendi esse evangelho aqui. Ela disse sempre para mim, ela olhou bem nos meus olhos e disse assim: filho, eu estou pedindo para o meu amigo me fazer um favor. Se ele não puder fazer, amanhã eu vou estar aqui, no mesmo lugar, dobrando meu joelho e adorando o nome dele. Se ele não fizer, eu vou continuar adorando, porque ele é o Deus da minha vida. Ele vai continuar sendo meu Deus. Mas se ele fizer, ele também continua sendo meu Deus. Entende por que a minha mãe podia pedir? Porque minha mãe tinha intimidade com Deus. E é isso que nós precisamos entender. E o pior foi que Deus confirmou a oração da minha mãe. O médico vendo aquela confusão, eu e minha mãe ajoelhada, aquela situação, o médico veio e disse assim: olha, eu vou ajudar vocês, tem um outro médico oftalmologista aqui no hospital, eu vou pedir uma terceira opinião para vocês ficarem mais tranquilos. E aí eu falei: então que bom. Entrou uma menininha, uma japonesa, e ela provavelmente tinha acabado de se formar. Aí eu olhei para aquela menina e falei: meu Deus, o que é que vem aí? Ela sentou, olhou os olhos do meu pai, e ficou um tempo olhando, aí cochichou com o médico do lado, e eu escutei ela dizendo assim: o que é para olhar aqui? E aí depois disso, ela novamente, aí o médico explicou para ela, ela olhou de novo, e ela disse assim: não, ele não precisa de arrancar o olho. E o outro médico, que tinha dito que precisava, sentou, olhou, depois olhou para minha mãe e disse assim: filha, teu milagre chegou. E meu pai hoje, acho que enxerga mais do que nós. Acho que meu pai enxerga mais do que nós. Mas entende que pedir a Deus a graça, nós podemos pedir. Mas filho, filha de Deus, precisa estar no teu coração, que é para a honra e glória do Senhor. E que se não acontecer hoje ou amanhã, é para a honra e glória de Deus. É para a honra e glória do Senhor. Eu quero te pedir que você bota a mão no teu coração aí. Coloca a mão no coração. Você que está em casa, coloca a mão no teu coração. E hoje nosso Senhor nos permite incomodá-lo. E o Senhor é esse amigo maravilhoso e bondoso, esse amigo que você pode conversar e dizer. E eu te convido agora, bata na porta. Bata na porta de Deus agora, pede a Ele.
Se você consegue, olha nos olhos do Senhor e diz a Ele assim: ei, meu Deus amado, olha eu aqui de novo. E eu quero te incomodar mais uma vez, porque eu tenho fé, eu tenho confiança na Tua misericórdia, e eu sei que para a Tua honra e glória, o Senhor não quer o meu mal. O Senhor quer o que há de melhor para mim, na minha vida. Por isso atende meu pedido, Senhor Jesus. Eu quero te encorajar agora a pedir com esperança. A oração é mais uma esperança. A esperança de que a honra e de que a glória seja dada a Deus. A esperança de que Deus seja o Deus da tua vida. Por isso peça a graça que você veio aqui na evangelizar, buscar. Oh meu amado Deus, nós confiamos na Tua vitória e nós confiamos no Teu amor. Confiamos em Ti. Fica de pé, vai se levantando e reze junto com quem está em casa. Vá colocando-se diante da presença de Deus, desse amado Deus, e bata a porta do Senhor, porque é hoje que o Senhor quer te curar, quer realizar milagres e prodígios, quer realizar aquele pedido que você tem. Nós sabemos que tem o tempo e tem a hora, mas nós não desistimos de orar a Deus, nós não desistimos de pedir ao Senhor. Por isso peça a graça que Deus tem para ti. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: pedi e receberei. Há uma promessa. Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós. É o próprio Senhor quem diz: cante. É o próprio Senhor quem diz: pedi e recebeis. Nenhum mal irá resistir. Milagres. Os mares irão se abrir quando a boca de Deus declarar. Milagres. Milagres nesse lugar. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Levanta teus braços e diz assim com o Padre: Senhor Jesus, Senhor Jesus, se eu orar e se eu clamar, as muralhas não resistirão. Por isso, Senhor, derruba as muralhas que me impedem de contemplar a glória de Deus, a graça de Deus, a paz do meu coração. Cante isso: se eu orar com fé, se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. Se eu orar, se eu clamar, as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus. E diz assim comigo: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos.
E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai o inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Amém? Amém. Muito bem, nessa fé, elevemos a Deus as nossas preces.